Muito bem, pessoal, vamos agora à resolução de nossa primeira questão relacionada a coordenadas cartesianas. Nessa primeira questão é perguntado o seguinte: dado o plano cartesiano abaixo, podemos afirmar que o ponto 3, 4 está localizado em qual quadrante? Letra A, primeiro quadrante, B, segundo quadrante, C, terceiro quadrante ou D, quarto quadrante. Veja, o ponto em questão é o ponto 3 e 4. Para você verificar onde que a localização desse ponto se encontra, vamos primeiro fazer uma revisão do que seriam as coordenadas cartesianas. O plano cartesiano, nome atribuído ao matemático René Descartes, matemático, filósofo René Descartes, ele é um plano ortogonal, com duas retas ortogonais entre si. O que é ortogonal? Elas formam um ângulo de 90 graus aqui entre si, certo? Em que são numerados na reta horizontal, que é onde a gente chama de eixo X ou eixo das abscissas, tá? Então toda vez que você vê a referência eixo X ou eixo das abscissas, é esse eixo horizontal, tá? É o eixo X. Então aqui, à direita, a partir aqui do centro, o centro do plano é o encontro das duas retas, tá? Para a direita você tem valores positivos, então você tem 1, 2, 3, 4, enfim, valores reais. Aqui também temos os valores irracionais, temos valores de todo tipo, tá? É como a reta numérica. À esquerda do centro aqui, que é o que a gente chama de origem do plano, tá? Tem os valores negativos, ok? Bom, da mesma maneira a gente faz com esta reta aqui, na posição vertical, popularmente chamada em pé, vamos dizer assim, tá? Bom, acima da origem, valores positivos, abaixo da origem, valores negativos. As regiões que são formadas desse cruzamento ortogonal, ou seja, que forma um ângulo de 90 graus entre essas duas retas aqui, que são os eixos coordenados, lembrando que o eixo Y também é chamado de eixo das ordenadas, certo? Então y é o eixo das ordenadas, fica na vertical, certo? E o x é o eixo das abscissas, tá? Que é o eixo que fica na horizontal, ok? Bom, essas regiões que são formadas são o que a gente vai chamar de quadrante. O quadrante 1, que é esse Q1 aqui, são todos os pontos que estão aqui, ó, nessa região, e eles apresentam como característica, primeiro quadrante, colocar primeiro Q, certo? A característica desse primeiro quadrante é que os dois pontos, as duas coordenadas aqui são positivas, certo? Os dois valores são positivos, tá? O segundo quadrante, nós temos todos os pontos que se localizarem nessa posição aqui, ok? Bom, todos os pontos que se localizam nessa posição que eu estou chamando de Q2, eles têm o x negativo e o y positivo, certo? Terceiro quadrante são os que ficam localizados nessa região, e eles têm por característica, qualquer ponto que for localizado nessa região aqui, ó, ele tem por característica ter a abscissa e a ordenada, ou seja, os valores de x e y negativos, coloquei aqui positivo, mas é negativo, ok? Então os dois valores aqui, quando o ponto pertence ao terceiro quadrante, eles são negativos. E o quarto quadrante, por sua vez, ele tem abscissa, ou seja, o valor de x positivo, e ordenada, ou seja, valor de y negativo, certo? Então, para você identificar de imediato se um ponto pertence a esses quadrantes aqui, basta observar os sinais. Como 3 e 4, os dois valores são positivos, então podemos afirmar que é um ponto do primeiro quadrante. A resposta correta é a letra A, ok? Então, se os dois valores são positivos, letra A. Bom, e observando aqui também, vale lembrar o seguinte, que esses dois valores são separados por vírgula. O valor que vem antes da vírgula é o valor onde você encontra o x desse ponto. E o valor que você vai encontrar depois da vírgula é o valor de y desse ponto, ok? Então, o x do ponto é o primeiro valor, ou seja, antes da vírgula,
e o y do ponto é o segundo valor, ou seja, o número que vem após a vírgula. Tá? Então 3 e 4. Se eu quisesse localizá-lo aqui numa representação no desenho, como ficaria? Você observa o seguinte, ó. Como o x dele é 3, você vai aqui no eixo x e procura 3. Ó. O 3 está nessa posição. Tá? E o y dele, que é o segundo valor, é o 4. Então você vai aqui no eixo y e procura o 4. Está nessa posição. E aí você vai fazer o cruzamento dessas duas informações. Ó. Você vai cruzar essas duas informações e o ponto do cruzamento aqui é justamente o ponto 3 e 4. Okay? É o ponto onde está localizado. Beleza? Bom, essa foi a nossa primeira questão. Qualquer dúvida, deixa nos comentários e até a próxima.